palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias, o profeta, disse a todo o povo de Judá e a todos os que habitavam em Jerusalém, durante 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia. A palavra do Senhor tem vindo a mim, e eu vos tenho falado insistentemente, mas vós não tendes escutado. O Senhor também vos enviou insistentemente todos os seus servos, os profetas. Mas vós não escutastes nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Eles diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e das más práticas, e habitareis na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, para sempre e eternamente. Não sigais outros deuses para os servir, e para vos prostrardes diante deles. Não provoqueis a minha ira com as obras das vossas mãos, para que eu não vos faça mal. Mas vós não me escutastes, diz o Senhor, e provocastes a minha ira com as obras das vossas mãos, trazendo mal sobre vós mesmos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque não escutastes as minhas palavras, eis que eu convocarei todas as famílias do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, diz o Senhor. Eu os trarei contra esta terra, contra os seus habitantes e contra todas estas nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei objeto de horror, de escárnio e de ruína eterna. Farei desaparecer deles a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som das pedras de moinho e a luz da lâmpada. Toda esta terra se tornará um deserto desolado, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Mas, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos babilônios, pela sua iniquidade, diz o Senhor. Farei dela uma desolação perpétua. Trarei sobre aquela terra todas as palavras que falei contra ela. Tudo o que está escrito neste livro, o que Jeremias profetizou contra todas as nações. Elas também serão subjugadas por muitas nações e por grandes reis. Eu lhes retribuirei segundo as suas obras e segundo as obras das suas mãos. Isto é o que me disse o Senhor, o Deus de Israel. Toma da minha mão este cálice cheio do vinho do meu furor, e faze com que bebam dele todas as nações às quais eu te envio. Quando beberem, cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre eles. Então tomei o cálice da mão do Senhor e fiz com que bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou: Jerusalém e as cidades de Judá, os seus reis e os seus príncipes, para torná-los ruína, objeto de horror, de escárnio e de maldição, como hoje se vê. O faraó, rei do Egito, os seus servos, os seus príncipes e todo o seu povo, todo o povo estrangeiro, todos os reis da terra de Uz, todos os reis dos filisteus, os de Ascalon, Gaza, Ecrom e o remanescente de Asdod, Edom, Moabe e os filhos de Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, os reis das terras além do mar, Dedã, Tema, Bus e todos os que têm os cabelos cortados, todos os reis da Arábia e todos os reis dos povos estrangeiros que habitam no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão e de Média, todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, todos os reinos que há sobre a face da terra, e depois deles, o rei de Sesaque também beberá. Então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embriagai-vos, vomitai, e caí para não mais vos levantardes, por causa da espada que eu enviarei entre vós. Mas, se eles se recusarem a tomar o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: vós tereis de beber. Eis que eu começo a trazer o mal sobre a cidade que leva o meu nome.
E vós, acaso sereis totalmente absolvidos? Não sereis absolvidos, pois eu chamo a espada sobre todos os habitantes da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, profetiza contra eles todas estas palavras e dize-lhes: o Senhor rugirá do alto, fará soar a sua voz desde a sua santa morada. Rugirá fortemente contra a sua habitação. Gritará como os que pisam uvas contra todos os habitantes da terra. O estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor entrará em juízo contra as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal vai saindo de nação em nação. Uma grande tempestade se levanta das extremidades da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai e lamentai-vos, pastores, rolai-vos no pó, vós que sois os principais do rebanho, porque os dias da vossa matança e das vossas dispersões já chegaram, e vós caireis como um vaso precioso. Não haverá refúgio para os pastores, nem escape para os principais do rebanho. Ouvi o grito dos pastores e o uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está devastando o seu pasto. Os pastos pacíficos serão destruídos por causa do furor da ira do Senhor. Como leão, ele deixa a sua toca. A terra dele se tornou desolada por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias capítulo 26. No princípio do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no pátio da casa do Senhor, e fala a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor, todas as palavras que eu te ordenar que lhes fales. Não omitas uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta do seu mau caminho. Então eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhes, por causa da maldade das suas obras. Dize-lhes: assim diz o Senhor, se não me escutardes, para andardes na minha lei que pus diante de vós, e não escutardes as palavras dos meus servos, os profetas, aos quais eu vos enviei insistentemente. Mas vós não escutastes, então farei desta casa como fiz de Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias pronunciar estas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar tudo o que o Senhor lhe ordenara dizer a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: certamente morrerás. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e que esta cidade ficará deserta e sem habitantes? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da nova porta da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem merece a sentença de morte, porque profetizou contra esta cidade, como vós mesmos ouvistes com os vossos ouvidos. Jeremias, porém, disse a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, reformai os vossos caminhos e as vossas ações, e obedecei à voz do Senhor vosso Deus. Então o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, eis que estou em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer bom e justo. Mas sabei com certeza que, se me matardes, trarei sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, o sangue inocente. Porque, em verdade, o Senhor me enviou a vós, para pronunciar aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então os príncipes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus.
Alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a assembleia do povo, dizendo: Miqueias, de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como campo, Jerusalém se tornará montões de ruínas, e o monte do templo como lugares altos cobertos de matos. Acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá o mataram? Não temeu ele ao Senhor e não suplicou ao Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que pronunciara contra eles? Nós estamos prestes a trazer um grande mal sobre nós mesmos. Havia também outro homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas que Jeremias. Quando o rei Jeoiaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes ouviram as suas palavras, o rei procurou matá-lo. Mas Urias, ao saber disso, teve medo e fugiu para o Egito. Então o rei Jeoiaquim enviou homens ao Egito, Elnatã, filho de Acbor, e outros com ele, os quais tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoiaquim. Este o matou à espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Mas a mão de Aicão, filho de Safã, esteve com Jeremias, de modo que ele não foi entregue ao povo para ser morto. Jeremias capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor: Feze para ti jugos e cordas, e põe-nos ao teu pescoço. Depois envia mensagem aos reis de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, de Tiro e de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E dize-lhes que falem aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Dizei isto aos vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem me parecer bem. Agora, pois, eu entrego todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra. Então muitas nações e grandes reis o farão servo. Mas a nação ou reino que não servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a tenha consumido pela sua mão. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, nem aos vossos adivinhos, nem aos vossos sonhos, nem aos vossos agoureiros, nem aos vossos feiticeiros, que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentira, para vos fazerem ir longe da vossa terra. Eu vos desterrarei, e perecereis. Mas a nação que puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia e o servir, a essa deixarei ficar na sua própria terra, diz o Senhor. Lavrá-a e habitará nela. Falei as mesmas palavras a Zedequias, rei de Judá, dizendo: Ponde o vosso pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morreríeis vós e o vosso povo à espada, à fome e à peste, como o Senhor falou contra a nação que não servir ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentira, pois eu não os enviei, diz o Senhor. Eles profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos desterre e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Então disse eu aos sacerdotes e a todo este povo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvidos aos profetas que vos dizem: Eis que muito em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta de Babilônia, porque eles vos profetizam mentira. Não os ouçais.
servi ao rei da Babilônia, e vivereis. Por que se tornaria esta cidade um deserto? Se eles são profetas, e se têm a palavra do Senhor, intercedam junto ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ainda restam na casa do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, do mar de bronze, das bases e dos demais utensílios que ficaram nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que restam na casa do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Para a Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os trarei de volta e os restituirei a este lugar. Jeremias capítulo 28. No 5º mês daquele mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, o profeta Hananias, filho de Azur, que era de Gibeão, disse-me na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia dentro de 2 anos. Eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Hananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava em pé na casa do Senhor. Ele disse: Amém. Que o Senhor faça assim. Que o Senhor cumpra as palavras que profetizaste, trazendo de volta os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados de Babilônia para este lugar. Contudo, ouve agora esta palavra, que falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Desde os tempos antigos, os profetas que vieram antes de mim e de ti profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitos países e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza paz será reconhecido como verdadeiramente enviado pelo Senhor, somente se a sua profecia se cumprir. Então o profeta Hananias tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, e disse perante todo o povo: assim diz o Senhor, da mesma forma, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do pescoço de todas as nações, dentro de 2 anos. E o profeta Jeremias seguiu o seu caminho. Depois que o profeta Hananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias: vai e dize a Hananias: assim diz o Senhor, tu quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farei um jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que sirvam a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais do campo lhe entreguei para que o sirvam. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Hananias: ouve, Hananias, o Senhor não te enviou, e tu fizeste este povo confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu te removerei da face da terra. Este mesmo ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. No 7º mês daquele mesmo ano, o profeta Hananias morreu. Jeremias, capítulo 29. Este é o texto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciãos que restaram entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o resto do povo que Nabucodonosor havia levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais da corte, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os ferreiros saíram de Jerusalém.
Ele confiou a carta a Elasa, filho de Safã, e a Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, enviou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Babilônia. A carta dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que fiz transportar do exílio de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não diminuais. Buscai a paz da cidade para onde vos fiz transportar no exílio, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos deixem enganar os vossos profetas e os vossos adivinhos que estão no meio de vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles vos fazem sonhar. Porque eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Quando se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra de vos fazer voltar a este lugar. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e vos trarei do cativeiro. Ajuntar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos farei voltar ao lugar de onde vos fiz ir para o exílio. Vós dizeis: O Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que permanece nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Farei deles como figos ruins, tão ruins que não se podem comer. Persegui-los-ei com espada, com fome e com peste. Farei deles objeto de horror para todos os reinos da terra, objeto de maldição, de espanto, de escárnio e de opróbrio entre todas as nações para onde os expulsar, porque não escutaram as minhas palavras, diz o Senhor. Palavras que lhes enviei insistentemente por meio dos meus servos, os profetas. E vós, exilados, também não escutastes, diz o Senhor. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todos vós exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maasias, que vos profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos vossos olhos. E por causa deles todos os exilados de Judá que estão na Babilônia farão esta maldição. Que o Senhor te faça como a Zedequias e a Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou no fogo, porque cometeram ações infames em Israel. Cometeram adultério com as mulheres do próximo e, em meu nome, falaram mentiras que eu não lhes ordenei. Eu o sei e sou testemunha, diz o Senhor. Dize a Semaías, o Neilamita: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Tu enviaste cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, ao sacerdote Sofonias, filho de Maasias, e a todos os outros sacerdotes, dizendo: O Senhor te constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor, para que prendas no tronco e no cepo todo homem que age como louco e se põe a profetizar. Por que, pois, não repreendeste a Jeremias de Anatote, que se põe a profetizar entre vós? Porque ele nos enviou esta mensagem em Babilônia: Será longo, edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. Sofonias. O sacerdote, porém,
leu esta carta ao profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nilamita. Porque Semaías profetizou a vós, sem que eu o enviasse, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor. Eis que castigarei Semaías o Nilamita e a sua descendência. Não terá ninguém que permaneça entre este povo, nem verá o bem que farei ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra mim. Jeremias capítulo 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar à terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvem-se vozes de pavor, de terror e não de paz. Perguntai agora e vede, acaso um homem dá à luz? Porque então vejo todo homem com as mãos sobre os lombos, como mulher em trabalho de parto, e todos os rostos se tornaram pálidos. Ai, que dia tão grande é aquele, sem igual! Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo do seu pescoço e arrancarei as suas cordas. Estrangeiros não mais os escravizarão. Antes, servirão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Portanto, não temas, ó Jacó, meu servo, diz o Senhor. Nem te assombres, ó Israel, porque eis que te salvarei de terra distante e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará a ter paz e segurança, e ninguém o amedrontará. Porque eu estou contigo para te salvar, diz o Senhor. Pois destruirei completamente todas as nações entre as quais te espalhei, mas a ti não destruirei completamente. Castigar-te-ei com justiça, mas de modo algum te deixarei impune. Assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é grave. Não há quem pleiteie a tua causa, não há remédio para a tua chaga, nem cura para ti. Todos os teus amantes te esqueceram. Não se importam contigo, porque te feri como fere o inimigo, com castigo cruel, por causa da grandeza da tua iniquidade e por serem numerosos os teus pecados. Porque clamas pela tua ferida, pela tua dor incurável, por causa da grandeza da tua iniquidade e por serem numerosos os teus pecados, fiz estas coisas contra ti. Mas todos os que te devoram serão devorados, todos os teus inimigos irão para o exílio. Os que te saqueiam serão saqueados, e a todos os que te despojam eu despojarei. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porque te chamam de rejeitada, Sião, de quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor. Eis que restaurarei as tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reedificada sobre as suas ruínas, e o palácio se estabelecerá no seu lugar próprio. Dela sairão ações de graças e voz de júbilo. Multiplicarei os seus filhos, e eles não serão diminuídos. Honrarei os seus príncipes, e eles não serão desprezados. Os seus filhos serão como outrora, e a sua congregação se estabelecerá diante de mim. Castigarei todos os que os oprimem. O seu governador será um deles, e o seu chefe sairá do meio deles. Eu o farei aproximar-se, e ele se achegará a mim. Pois quem é aquele que se arrisca a aproximar-se de mim, diz o Senhor. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor sai com furor, uma tormenta destruidora. Cairá sobre a cabeça dos ímpios. Não se apartará o furor ardente do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias o entendereis. Jeremias, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor,
O povo que escapou da espada achou graça no deserto. Eu irei para dar descanso a Israel. O Senhor me apareceu desde longe, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda te adornarás com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e desfrutarão o fruto, porque haverá um dia em que os atalaias clamarão no monte de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com júbilo por Jacó, exultai pela principal das nações, publicai, louvai e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles virão o cego e o coxo, a mulher grávida e a que está de parto. Virão em grande multidão, virão com choro, e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei junto a ribeiros de águas, por caminho plano em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas terras longínquas do mar. Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor guarda o seu rebanho. Porque o Senhor remiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Virão, pois, e cantarão de júbilo no alto de Sião. Afluirão para os bens do Senhor, para o trigo, o mosto e o azeite, e para os cordeiros e os bezerros. A sua alma será como jardim regado, e nunca mais terão tristeza. Então as virgens se alegrarão na dança, e os jovens e os velhos juntamente. Porque tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Dar-lhes-ei alegria em lugar de tristeza. Saciarei a alma dos sacerdotes com abundância, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora por seus filhos, recusa ser consolada por seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e os teus olhos de lágrimas, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Há esperança para a tua descendência, diz o Senhor. Teus filhos voltarão ao seu próprio território. Bem ouvi o gemido de Efraim. Castigaste-me, e fui castigado como novilho indomado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Pois depois que me desviei, arrependi-me. Depois que compreendi, bati no peito. Fiquei envergonhado e confuso, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso? Não é ele uma criança de minhas delícias? Porque ainda que muitas vezes falei contra ele, ainda me lembro dele. Por isso as minhas entranhas se comovem por ele. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe marcos para ti, estabelece postes indicadores, aplica o teu coração à estrada, ao caminho por onde andaste. Volta, ó Virgem de Israel, volta para as tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. A mulher cercará o homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quando eu fizer voltar do cativeiro o meu povo na terra de Judá, e nas suas cidades tornarão a dizer estas palavras: o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó Monte Santo. Nela habitarão juntamente Judá e todas as suas cidades, lavradores e os que vagueiam com rebanhos. Porque saciarei a alma cansada e fartarei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono me foi suave. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de homens e de animais. E como velei sobre eles para arrancar, derribar, destruir e trazer mal, assim velarei sobre eles para edificar e plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade.
Todo homem que comer uvas verdes, os seus dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, ainda que eu os houvesse desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, quando as suas ondas bremem. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até à porta da esquina. O cordel de medir se estenderá diretamente até o outeiro de Garebe e virará para Goa. Todo o vale dos cadáveres e das cinzas, e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Nunca mais se arrancará, nem se derribará. Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia estava sitiando Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que ficava no palácio real de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia aprisionado, dizendo: Por que profetizas tu assim? Dizes: Assim diz o Senhor, eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. Zedequias, rei de Judá, não escapará dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com os seus próprios olhos. Ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali ficará até que eu o visite, diz o Senhor. Se pelejardes contra os caldeus, não tereis êxito. Disse Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hanamel, filho de Salum, teu tio, virá ter contigo e dirá: Compra o meu campo que está em Anatote, porque a ti pertence o direito de resgate para o comprares. Então, conforme a palavra do Senhor, Hanamel, filho de meu tio, veio ter comigo no pátio da guarda e me disse: Compra, por favor, o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, pois o direito de posse é teu e a redenção te cabe. Compra-o para ti mesmo. Então entendi que esta era a palavra do Senhor. Comprei, pois, o campo de Hanamel, filho de meu tio, que estava em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro 17 siclos de prata. Assinei a escritura, selei-a, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada segundo o costume e os termos, como a aberta, e entreguei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maásias, na presença de Hanamel, meu primo, das testemunhas que assinaram a escritura da compra e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Diante deles, dei instruções a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma estas escrituras, tanto a escritura da compra selada como a aberta,
e põe-nas num vaso de barro, para que durem muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que entreguei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente difícil. Tu usas de benignidade para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais no seio de seus filhos depois deles. És o Deus grande e poderoso, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus desígnios e poderosas as tuas obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, e até hoje os tens feito em Israel e entre todos os homens, e te fizeste um nome, como hoje se vê. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão forte e braço estendido e com grande terror. Deste-lhes esta terra, da qual juraste a seus pais que lhe a darias, terra que mana leite e mel. Vieram e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Nada fizeram de tudo quanto lhes ordenaste que fizessem. Por isso fizeste vir sobre eles todo este mal. Eis que as rampas de cerco já chegam à cidade para a tomar, e a cidade está entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, como tu mesmo estás vendo. E contudo, tu, Senhor Deus, me dizes: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, quando a cidade já está entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, a incendiarão e a queimarão, juntamente com as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e derramaram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não têm feito senão o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Sim, os filhos de Israel não têm feito senão provocar-me a ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. Desde o dia em que esta cidade foi edificada até o dia de hoje, tem sido motivo de ira e de furor para mim, de modo que a removerei da minha presença, por causa de todo o mal que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinei insistentemente. Desde a madrugada, não escutaram nem inclinaram o ouvido para receberem a disciplina. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, contaminando-a. Construíram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas no fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, fazendo Judá pecar. E vós dizeis a respeito desta cidade: será entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Contudo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha grande ira, no meu furor e na minha grande indignação. Trarei-os de volta a este lugar, e os farei habitar em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para que lhes suceda bem a eles e a seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna,
pela qual nunca deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como trouxe sobre este povo toda esta grande desgraça, assim trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. Ainda se comprarão campos nesta terra de que dizeis: é desolada, sem homem nem animal, está entregue nas mãos dos caldeus. Campos se comprarão por dinheiro, assinar-se-ão escrituras, selar-se-ão e chamar-se-ão testemunhas. Na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades da Cefelá e nas cidades do Neguebe, porque farei voltar os seus cativos, diz o Senhor. Jeremias capítulo 33. Enquanto Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, veio-lhe pela segunda vez a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e dos palácios dos reis de Judá, que foram derribados para servirem de defesa contra os rampas de cerco e contra a espada. Serão cheias dos cadáveres dos homens que eu ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Contudo, trarei saúde e cura para ela, e curarei o meu povo, e lhes revelarei abundância de paz e de verdade. Restaurarei a sorte de Judá e a sorte de Israel, e os edificarei como dantes. Purificá-los-ei de toda a iniquidade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se rebelaram contra mim. Esta cidade ser-me a motivo de júbilo, de louvor e de glória perante todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e de toda a paz que eu lhes der. Assim diz o Senhor: neste lugar que dizeis estar assolado, sem homem nem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão desertas, sem homem, sem habitante e sem animal, ainda se ouvirá a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, e a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque farei voltar os cativos da terra como dantes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá de novo pastos de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, na Cefelá, no Neguebe, na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, os rebanhos passarão de novo sob as mãos daquele que os conta, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo justo. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará segura. E este será o nome com que a chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim que ofereça continuamente holocaustos, que acenda ofertas de manjares e que apresente sacrifícios. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que não haja dia e noite a seu tempo determinado, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, e com os levitas, sacerdotes, meus ministros,
Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Não tens visto o que este povo está dizendo? O Senhor rejeitou as 2 famílias que escolheu e desprezam o meu povo, de modo que já não o consideram como nação? Assim diz o Senhor: Se eu não estabeleci a minha aliança com o dia e com a noite, e as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque restaurarei a sua sorte e me compadecerei deles. Jeremias, capítulo 34. Enquanto Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jeremias, capítulo 34, e todo o seu exército, e todos os reinos e povos do império que ele governava, estavam lutando contra Jerusalém e contra todas as suas cidades ao redor. Esta palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Tu não escaparás das suas mãos, mas certamente serás preso e entregue nas suas mãos. Verás o rei da Babilônia face a face, e falarás com ele boca a boca, e irás para a Babilônia. Contudo, ouve a promessa do Senhor a ti, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: Não morrerás à espada, morrerás em paz. E como fizeram fogo de perfumes em honra dos teus antecessores, os reis que foram antes de ti, assim farão fogo em tua honra e lamentarão. Ai, Senhor, eu mesmo faço esta promessa, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias contou todas estas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia combatia contra Jerusalém e contra as demais cidades de Judá que ainda resistiam, a saber, Laquis e Azeca, porque estas eram as únicas cidades fortificadas que restavam em Judá. A palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez uma aliança com todo o povo que estava em Jerusalém, para proclamar liberdade aos escravos, que cada um libertasse o seu escravo hebreu, tanto homem como mulher, e que ninguém retivesse em servidão a um compatriota hebreu. Todos os oficiais e todo o povo que entraram na aliança concordaram em libertar cada um o seu escravo e a sua escrava, para que ninguém mais os retivesse em servidão. Obedeceram e os libertaram, mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os reduziram novamente à servidão. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, cada um de vós libertará o seu irmão hebreu que se vendeu a ti. Depois de te servir 6 anos, ele sairá livre. Mas vossos pais não me escutaram nem inclinaram os ouvidos. Recentemente vos arrependestes, e fizestes o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo. Fizestes aliança diante de mim, na casa que se chama pelo meu nome. Mas agora voltastes atrás e profanastes o meu nome. Cada um de vós fez voltar os seus servos e servas que havia exposto em liberdade para irem para onde quisessem, e os forçastes a tornar-se novamente vossos escravos e escravas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me obedecestes, proclamando liberdade cada um ao seu próximo e ao seu irmão. Eis que eu proclamo liberdade para vós, diz o Senhor, liberdade da espada, da peste e da fome. Farei-vos objeto de horror para todos os reinos da terra. Entregarei os que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram os termos da aliança que fizeram diante de mim, como se faz ao bezerro que cortam em 2 e passam entre as suas partes, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou entre as partes do bezerro, entregarei nas mãos dos seus inimigos,
que procuram tirar-lhes a vida. Os seus cadáveres servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Também entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus oficiais nas mãos dos seus inimigos, que procuram tirar-lhes a vida, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que se retirou de vós. Eis que darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Pelejará contra ela, a tomará e a incendiará, e farei das cidades de Judá uma desolação sem habitante. Jeremias, capítulo 35. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à família dos Recabitas. Convida-os a vir a uma das câmaras da casa do Senhor e dá-lhes vinho a beber. Fui, pois, buscar Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a família dos Recabitas, e os trouxe à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Igdalias, homem de Deus, que ficava junto à câmara dos oficiais, a qual ficava por cima da câmara de Maácias, filho de Salum, o porteiro. Então, pus diante dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles responderam: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso antepassado, nos deu esta ordem: nem vós, nem vossos filhos bebereis vinho para sempre, nem edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem tereis nenhuma dessas coisas, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que habitais como peregrinos. Nós obedecemos a tudo o que nos ordenou Jonadab, filho de Recabe, nosso antepassado. Nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e filhas bebemos vinho, não edificamos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem semente. Habitamos em tendas e obedecemos e fazemos conforme tudo que nos ordenou Jonadab, nosso antepassado. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra esta terra, dissemos: vinde, entremos em Jerusalém, para escapar ao exército dos caldeus e ao exército dos sírios. E assim permanecemos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não recebereis vós instrução para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e esta ordem tem sido observada até o dia de hoje. Não bebem vinho, porque obedecem à ordem de seu antepassado. Mas eu vos falei insistentemente, e vós não me escutastes. Envio-vos insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos cada um do seu mau caminho, melhorai as vossas ações, e não sigais outros deuses para os servir. Então habitareis na terra que dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me escutastes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram a ordem que seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles. Falei-lhes, mas não escutaram. Chamei-os, mas não responderam. Então Jeremias disse à família dos Recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porque obedecestes à ordem de Jonadab, vosso antepassado, e guardastes todas as suas instruções, e fizestes conforme tudo o que ele vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, homem que esteja diante de mim para me servir. Jeremias, capítulo 36. No 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá,
Veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te tenho falado acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, nos dias de Josias, até o dia de hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu intento fazer-lhes, e cada um se converta do seu mau caminho. Então perdoarei a sua iniquidade e o seu pecado. Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias. E Baruque escreveu num rolo todas as palavras que o Senhor falara a Jeremias, ditando-as. Então Jeremias disse a Baruque: Estou impedido. Não posso ir à casa do Senhor. Vai tu, pois, e lê no rolo que escreveste ao ditado as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, no dia de jejum, na casa do Senhor. Lê-as também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Talvez a sua súplica chegue perante o Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor pronunciou contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo o que lhe ordenara o profeta Jeremias, lendo no rolo as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 9º mês do 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado jejum perante o Senhor a todo o povo em Jerusalém, e a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Baruque leu no rolo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escrivão, que ficava no átrio superior, à entrada da nova porta da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor do rolo, desceu à câmara do escrivão, ao palácio real, onde estavam sentados todos os príncipes: Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros príncipes. Micaías contou-lhes tudo o que ouvira Baruque ler ao povo do rolo. Então os príncipes enviaram Jeodi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, dizendo: Toma na tua mão o rolo de que leste aos ouvidos do povo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na mão e foi ter com eles. Disseram-lhe: Assenta-te agora e lê-o aos nossos ouvidos. E Baruque leu-o aos seus ouvidos. Quando ouviram todas aquelas palavras, olharam uns para os outros cheios de medo e disseram a Baruque: Certamente havemos de relatar ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque: Declara-nos agora como escreveste todas estas palavras. Foi ele quem te ditou? Respondeu Baruque: Sim. Ele me ditou todas estas palavras com a sua boca, e eu as escrevi à tinta no rolo. Então os príncipes disseram a Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. Eles foram ao rei no átrio, tendo posto o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e relataram ao rei todas as palavras. Então o rei enviou Jeudi para tomar o rolo, e ele o tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e leu-o ao rei e a todos os príncipes que estavam junto dele. Era o 9º mês, e o rei estava sentado na câmara de inverno, com um braseiro aceso diante dele. Quando Jeudi lia 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com o canivete do escrivão e as lançava ao fogo que estava no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que havia no braseiro. E nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas estas palavras se atemorizaram, nem rasgaram as vestes. Embora Elnatan, Delaias e Gemarias tivessem insistido com o rei para que não queimas o rolo, ele não os ouviu. Antes, ordenou a Jerameel, filho do rei, a Seraias, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeu, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os ocultou. Depois que o rei queimou o rolo com as palavras que Baruque escrevera ao ditado de Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias: Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo, que Jeoiaquim,
rei de Judá, queimou. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e fará desaparecer dela homem e animal? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente no trono de Davi. O seu cadáver será lançado ao calor do dia e ao frio da noite. Castigarei nele, nos seus filhos e nos seus servos, a sua iniquidade. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, todo o mal que lhes pronunciei, porque não escutaram. Então Jeremias tomou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E este escreveu nele, ao ditado de Jeremias, todas as palavras do rolo que Jeoiaquim, rei de Judá, queimara no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes.